Amém? Hebreus capítulo 8, texto começando a partir do versículo 8 também. Hebreus capítulo 8, verso 8 em diante diz: E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Eu creio que a maioria de nós, irmãos, conhece a história do povo de Israel, a história da libertação do cativeiro egípcio. Você já deve ter visto ou na Bíblia, filme, alguma coisa do tipo, mas é algo bem conhecido até aqueles que não são frequentadores de igreja ou são cristãos propriamente dito. Tem até filme produzido, por Hollywood, por pessoas não cristãs, falando dessa passagem, quando o povo, as 10 pragas no Egito, a libertação do povo de Israel, como que Deus providenciou livramento, como que Deus, mesmo o povo sendo incapaz, Deus ali com poder, com sinais, com prodígios, Ele liberta o povo através de Moisés e tira o povo do jugo e da escravidão do povo egípcio. Então, quando a gente olha para essa história, a gente vê algo que Deus fez, que deu liberdade ao povo, que libertou geograficamente o povo, tirou o povo de uma escravidão, conduziu eles para o deserto a fim de introduzi-los à terra prometida. Interessante quando a gente faz esse comparativo, e o texto que nós estamos falando aqui, que nós acabamos de ler de Hebreus, ele faz essa comparação daquilo que Deus fez no passado, antes de Cristo, e fala da promessa daquilo que Ele fez em Cristo Jesus para nós hoje. Quando a gente olha para a história do povo de Israel, a gente vê uma libertação física, geográfica, territorial. O povo saindo ali do jugo, e do comando e do domínio de Faraó e se tornando livre, fisicamente falando. Mas quando você olha para a continuidade da história, quando você olha ali para o povo no deserto, o procedimento do povo, você percebe, chega à conclusão que o povo foi liberto fisicamente, mas o pecado continuou neles. Eles foram libertos de uma escravidão política, digamos assim, ali do domínio de Faraó, mas eles continuaram cativos do pecado. Então foi uma libertação apenas física, mas não houve uma libertação espiritual. Quando você olha na primeira oportunidade que Moisés se ausenta, ele sobe ao monte para falar com Deus, depois de alguns dias ele desce. O que o povo está fazendo ali? O povo que tinha acabado de ser liberto, atravessar o mar vermelho a pé enxuto. Aí você vê ali o povo pegar o ouro lá, as mulheres, os seus brincos, suas coisas de ouro, todo mundo que tinha um tecido de ouro, jogaram no fogo ali e fizeram um bezerro de ouro. E declarareis aí o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Você percebe que houve uma mudança externa, mas o coração pecaminoso continuou o mesmo. Por isso que aqui o que a palavra de Deus diz, falando de uma profecia que está lá em Jeremias, que é a palavra de Deus dizendo assim: vai vir dias, os profetas Jeremias já estavam profetizando, em que não vai ser uma aliança baseada no que eu fiz com os vossos pais, quando eu tirei eles do Egito, porque eles não permaneceram na minha aliança, mas a aliança nova que está vindo aí, aqui eu firmarei com vocês. Não vai ser mais algo externo, vai ser no coração. Eu imprimirei as minhas leis, no seu entendimento as inscreverei. Irmãos, qual é a diferença de como Deus tratou o povo
em termos de prioridade, como Deus agia antes de Jesus e agora depois que Jesus morreu e se ressuscitou. Tudo que Deus fazia para o povo, para o seu povo, antes de Jesus, no tempo da lei, era tudo algo externo, eram coisas físicas, eram mudanças circunstanciais. Mas deixa eu falar algo para você: depois de Cristo, a prioridade de Deus mudou. Deixa eu dizer algo para você. Hoje nós estamos vivendo já muitos dias com essa questão da pandemia e agora essa crise política que tem novamente se instalado no nosso país, e eu não quero falar disso no sentido de tomar posição, nada, não é isso que eu quero falar, mas não tem como negar que nós estamos vivendo novamente aí várias situações que estão dividindo opiniões e deixando todo mundo com medo, com temor. E é natural e correto também, que nós, do ponto de vista de corpo, do ponto de vista de igreja, nós precisamos sim nos posicionar, escute isso, como intercessores, como proclamadores. Irmãos, é correto você desejar justiça, você desejar que haja justiça, que o reino de Deus se estabeleça, que de fato a vontade de Deus seja feita, é corretíssimo. Mas deixa eu dizer algo para você: Deus só pode fazer através de você o que primeiro Ele fez em você. Qual é um dos nossos maiores erros? É querer mudança na nossa volta, sem primeiro permitir a mudança em nós. Você quer justiça lá no Palácio do Planalto, mas a sua vida não é uma vida de prática de justiça. Você quer que as circunstâncias mudam, mas a pessoa ainda não permitiu que Deus mude o seu coração. Deixa eu dar uma palavra para você: a prioridade de Deus hoje não é mudar as circunstâncias. Não estou falando que não é a vontade de Deus, estou falando que não é a prioridade mudar a sua volta. Porque o que acontece, irmãos? Muitas pessoas fazem campanha, e não sou contra, eu sou ir para Deus por um objetivo, é bênção, mas ela faz uma campanha o quê? Senhor, muda a vida do meu marido, Senhor, muda a vida da minha família, Senhor, muda a vida da minha vida financeira, né? Faz ali tantos dias ali para que Deus, né, mude algo circunstancial, e Deus está olhando e pensando o seguinte: a prioridade não é isso, a prioridade é o seu coração que não está correto. Tudo que está acontecendo, muitas coisas que estão acontecendo à sua volta, elas têm um problema original no seu coração, e a pessoa está ali: Senhor, muda minha esposa, muda meu marido, muda meu filho, muda meu pai, e Deus está falando assim: é você que precisa mudar. Você está querendo que a circunstância muda, sem que primeiro você mude. Irmãos, toda pessoa que teve uma experiência com Deus nesse sentido, ela percebeu: meu Deus, durante tempo eu orava para que Deus mudasse fulano, até que eu entendi que era eu que precisava ser mudado. Deixa eu dizer para você, não é que é errado, não estou falando que você não tem que orar para Deus salvar a sua família, isso é correto, não estou falando nesse sentido, mas muitas vezes, irmãos, a nossa oração, ela tem um objetivo de trazer uma mudança circunstancial que seja confortável para nós. Você quer que o outro mude, mas você não quer mudar. Você quer que as circunstâncias, né, mude, mas você não quer mudar. Você quer que seja tratado bem, mas você não pensa: eu estou tratando alguém bem? Será que o modo de eu tratar de eu tratar as pessoas está sendo correto? Essa deveria ser a nossa mentalidade, irmãos. O seu foco não deveria ser: nossa, mas fulano é assim. Não, e eu? Esses dias eu tive uma experiência no meu trabalho interessante. Mudou um procedimento lá, num negócio lá de fazer a baixa de títulos lá, de clientes que pagam boletos. E eu ia receber um treinamento por telefone do chefe geral da parte de tecnologia lá da matriz que fica em Goiânia. E esse cara, ele é assim, o bruto é uma criança perto dele. Ele é pauleira, ele não tem dó não, ele te humilha mesmo assim, ó. E me ligou, passei o treinamento, tal, me passou o treinamento ali junto comigo, tal, ele me ligando, me orientando, e ele até entrou, tem um programa lá que permite que ele entre no computador da gente, mesmo de Goiânia, e mexe lá e tal, ele me ensinou tal. E aí, ao terminar a ligação, ele falou: ó, qualquer dúvida amanhã você me liga, eu vou estar acompanhando vocês, né, e tal, nas primeiras vezes que vocês fossem fazer esse procedimento sozinho. Beleza. Quando foi no outro dia, comecei a fazer ali, deu um probleminha, surgiu uma dúvida.
Eu tinha o meu jeito de resolver, mas eu pensei, não, vou ligar para o cara, porque ele mesmo falou que deveria ligar, né, para não fazer nada errado aqui, ligar para ele me confirmar. Quando eu liguei, rapaz, nem minha mãe, nem meu pai nunca me deu um rala igual. O cara me falou, rapaz, o que eu mandei você fazer? Tal, moça, e começou. E todo mundo que fala, conhece, é realmente uma pessoa muito nervosa, muito bruta. E ali naquele momento eu falei, meu Deus do céu, Senhor, me ajuda aqui, eu ficar calado, ouvir. Eu fui ouvindo, Deus foi dando graça ali, né? E eu ali, ele me dando rabanada e tal, e coisa, e beleza, passou tudo ali, terminou aquela ligação. Aquilo me deu uma lição, irmãos, porque no momento desse, o que é o nosso pensamento? Nossa, mas fulano, misericórdia, fulano não podia me ter tratado assim, fulano não podia ter feito isso comigo. Mas ali Deus me ensinou duas coisas. Primeiro, você só dá o que você tem. Se eu revidar, rapaz, que está falando assim comigo e tal, eu estaria no mesmo erro que ele estava. Esse é o primeiro ponto. Quando você reage a um ataque, significa que você também tem a mesma coisa da pessoa que está te atacando. A segunda lição que me levou a refletir, meu Deus, será que um dia eu já tratei alguém assim? Será que em algum momento eu estou tratando alguém assim? Porque como é ruim ser tratado assim. Nosso pensamento, irmãos, não tem que ser, por que isso não acontece diferente? Não, tem que ser, Senhor, o que eu tenho que fazer diferente? O que é a mudança que precisa ser gerada em mim? Sabe qual é o problema nosso, irmãos? Nós sempre queremos a mudança de fora, mas não permitimos a mudança de dentro. Quando Jesus fala assim, lá em Mateus capítulo 7, não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Mateus 7, 3 a 5 diz assim: por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus, irmãos, é muito simples. A gente quer mudar a vida das pessoas, a nossa está muito pior muitas vezes. E é natural do ser humano ter uma capacidade de enxergar o problema da vida alheia e não conseguir enxergar o próprio problema. Não sei quem falou esses dias que é uma característica, acho que foi o Rafael hoje de manhã, o fato da pessoa conseguir enxergar, acho que é o legalista, né? Falando do legalista, né, Rafa? Ele tem a capacidade de sempre estar olhando para o defeito dos outros. Olha, está vendo fulano? Olha, o que é tal? O camarada está cheio de pereba, cheio de defeito. Até o fato de apontar isso já revela um defeito. Isso é muito ruim, irmãos. Muito ruim, porque você só vai ter autoridade de gerar mudança à sua volta quando essa mudança já te alcançou. Se ela não te alcançou, você não tem propriedade, autoridade de mudar a sua volta, o seu local de trabalho. Você quer mudar ali, mas as pessoas nem têm visto em nós a mudança. Para que a mudança ela aconteça ao derredor, ela tem que acontecer no meio, em você primeiro. Em você. Tem um exemplo engraçado, né? Diz que a mulher estava, todo dia, ela ia na janela, ali a janela como se fosse um blindex daquele ali, ia ver a casa da vizinha, e olhava para o quintal da vizinha, cheio de roupa estendida, a vizinha estendendo a roupa, e ela chamava o marido, olha lá, a mulher, está tudo suja, a mulher acabou de lavar a roupa, está tudo suja. Como é que a mulher tem coragem? A mulher é porca, né? Passava no outro dia, que a mulher estava lavando, olha, vem cá de novo, chamava o marido, todo dia ficava pondo defeito na roupa da mulher. Aí um dia o marido pegou uma flanela, chegou assim e limpou a vidraça, e ela percebeu que não era a roupa que estava suja, era a visão dela que estava errada, irmãos. Não era a roupa que estava suja, era o vidro que estava embaçado. Sabe aquele momento em que Jesus ele entra no barco, dá uma palavra aos seus discípulos, falou assim: nós vamos atravessar para o outro lado. Jesus tinha dado uma palavra, e isso era suficiente para os discípulos acreditarem que eles iam chegar do outro lado. Mas no decorrer, na trajetória, na jornada, veio a tempestade. Você já deve ter lido esse texto. Veio a tempestade, os ventos e tal, aquela coisa, aquele alvoroço, né? Talvez seja propício para os nossos dias hoje, né? Falar de tempestade. Mas veio ali o temporal. O que Jesus estava fazendo?
A Bíblia diz que ele estava dormindo. Tem até uma versão que fala que ele estava deitado em cima de uma almofada. Tem uma versão que fala, deitada sobre um travesseiro, uma almofada, alguma coisa assim. Estava deitado ali na proa do barco, no canto lá, e o pau quebrando, irmãos, e Jesus dormindo. Ali não tem a conotação que Jesus estava ignorante à situação. A questão ali é que Jesus não era influenciado pelo que acontecia de fora para dentro. Ele determinava o que ia acontecer de fora, porque já tinha nele primeiro. Por que Jesus teve a autoridade na hora que os discípulos disseram: Senhor, não te importa que pereçamos? Quando Jesus acordou, pegou, simplesmente não fez ali uma oração fervorosa, repreendeu o vento e o mar, tal, se aquietou. Os discípulos ficaram espantados. A questão é, por que Jesus teve autoridade contra a tempestade? Porque dentro dele não tinha tempestade, dentro dele tinha paz. A gente quer dominar: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tal. E não é que eu não estou aqui menosprezando a intercessão, me entenda bem, mas nós queremos sempre a mudança externa, mas aqui dentro Deus está querendo transformar você por dentro. Deus está querendo causar as mudanças internas primeiro, para que você tenha autoridade de determinar: vai ser assim, vai ser assim. Jesus teve autoridade, por quê? Porque ele não estava atordoado, a alma dele não estava irrequieta, pelo contrário, ele estava em paz. Então as circunstâncias tiveram que obedecer, por quê? Porque ele estava em paz. Por isso, irmãos, a prioridade de Deus sempre é começar de dentro para fora. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, não é para o seu interior, é do seu interior fluirão rios de água viva. Sempre a lógica de Deus é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Você não tem que esperar: meu Deus do céu, aconteceu isso. Não, a lógica de Deus é: se aqui dentro estiver correto, de fora está garantido. Está garantido. Agora, se aqui dentro não estiver correto em Deus, aí de fora está problemático. Você quer outra prova? Quando o rei Nabucodonosor determinou: olha, todo mundo, ao som do pífaro lá, dos instrumentos, tal, tem que se prostrar diante da estátua que eu construí. Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram jovens tementes a Deus, eles falaram assim: nós não vamos nos prostrar. Isso não é orgulho, é uma convicção. Nós não vamos nos prostrar, nós só servimos a um Deus, ponto final. Isso não era rebeldia, era uma convicção. Quando o rei ficou sabendo disso, chamou eles à presença, falou: como é que vocês estão, fiquei sabendo que vocês não querem se prostrar aí e tal, né, senhor, o rei? Infelizmente nós não vamos nos prostrar, porque nós servimos ao nosso Deus, né, o Deus vivo, verdadeiro. Essa estátua sua aí não passa de um objeto. Isso aqui eu estou parafraseando, eles não falaram isso. Nós não vamos nos prostrar. Então o rei determinou que eles fossem lançados na fornalha de fogo. Agora, irmãos, nenhum detalhe na Bíblia está ali por acaso. O rei mandou que eles fossem lançados na fornalha de fogo, e ela foi dada uma ordem também que ela fosse aquecida 7 vezes mais. Nunca ela tinha sido aquecida dessa maneira como estava nesse dia. E o que aconteceu? A palavra dá os detalhes necessários. Os guardas amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego, jogaram eles dentro da fornalha. Agora olha um detalhe interessante: os guardas que foram aproximar da fornalha para jogar os 3 ali dentro, eles morreram por causa do calor. E Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam dentro, no centro do fogo, talvez no ambiente da temperatura mais alta, você sabe a história, a Bíblia conta que não aconteceu nada. E quando o servo do rei viu, e o rei olhou para dentro da fornalha, porque falou assim: rei, não eram 3 que a gente tinha mandado, jogado lá dentro? Sim, mas tem 4 pessoas lá dentro, e um é semelhante ao filho dos deuses. É interessante pensar, irmãos, pela lógica humana. Se a gente aqui chamasse um professor de física, né? Física, que essa questão de temperatura, acho que é isso, né? Física ou química, chamasse aqui, é uma coisa muito lógica de se entender. Naturalmente, se os guardas que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego morreram só de aproximar do fogo, o que deveria ter acontecido na lógica natural com Sadraque, Mesaque e Abednego? Serem fulminados, não era nem morrer por calor, era serem, né,
completamente torrados e, talvez não sobrar nem a cinza direito. Mas a questão aqui, irmãos, é que o interior, ele vai determinar o exterior. Aqueles guardas não tinham convicção. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham. Apesar deles estarem numa condição muito pior, um fogo muito mais terrível do que aqueles guardas, eles não sucumbiram e os guardas sucumbiram. Por quê? Por causa de uma convicção. De uma convicção. Talvez você não vai conseguir evitar, externamente falando, você passar pelo vale da sombra da morte. Mas você vai passar, não tem jeito. Mas a questão não é se você vai passar ou não. A questão é você ter o mesmo entendimento que o salmista, lá no Salmo 23 teve. Ainda que eu ande, qual que é o diferencial nosso, irmãos? Não, porque quando você aceita Jesus, acabaram-se os seus problemas. Não. A questão não é se os seus problemas acabaram. A questão é que alguém passou a andar com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Qual que é o diferencial? Porque tu estás comigo. É a presença dele que faz com que eu não tenha medo, que eu me sinto seguro. As coisas vão piorar e tal. A questão não é se vão piorar, não vão, irmãos. As profecias, as palavras proféticas da Bíblia, nós temos entendido isso. As coisas não tendem a melhorar. Agora, independente se vai melhorar ou se vai piorar, a questão é: onde é que está firmada a sua convicção? O que Deus tem feito dentro de você? O que você tem permitido que Deus, através do seu Espírito e da sua palavra, construa em você? Essa é a questão. O problema de uma casa firmada na areia e outra casa firmada na rocha é que, quando você olha de fora, tem casa ali, você não percebe, mas na hora que o problema se instala, aí fica revelado onde essa pessoa está firmada, onde ela construiu a sua vida durante todos os anos. Nós precisamos, irmãos, entender que essa mudança interior é algo que acontece, como eu disse, de dentro para fora. A mudança interior, ela não só acontece quando você nasce de novo. A pessoa que aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, ela passa a ter uma nova natureza. Segundo aos Coríntios 5, 17 diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura, as coisas velhas se passaram. Esse novo que ele está falando é de como diz Tito, lavar, renovador, regenerador do Espírito Santo. A pessoa, ela é transformada dentro primeiro. Agora, essa mudança, ela não é só uma mudança que acontece no dia que você nasceu de novo. Ali iniciou. Ali você só deu o primeiro passo. Essa mudança interior, irmãos, ela precisa ser constante nas nossas vidas. Ela precisa ser um processo nas nossas vidas. Ela precisa fazer parte da nossa jornada. Todos os dias nós somos, a palavra de Deus diz, transformados de glória em glória. O dia que você nasceu de novo, você deu o primeiro passo, você entrou pela porta. Agora, como diz Filipenses 2,12, você precisa desenvolver, entrar nesse processo de desenvolvimento, de operação, que em outras versões diz desenvolver a vossa salvação, operar a vossa salvação, completar a vossa salvação, executai, a vossa salvação. O que significa isso? Significa que todos os dias você precisa dar permissão ao Senhor, ao Espírito Santo, para que essa mudança seja contínua, para que aquele versículo que diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando. Não é a luz da aurora, irmãos, não é igual assim, se acende uma luz, a pessoa aceitou Jesus, pronto, é uma pessoa madura. Não, é algo processual, vai brilhando, Quando você acorda às 5:30 da manhã, está escuro, escuro, escuro. Mas ao passar dos minutos ali, meia hora, uma hora, você vai ver que algo, constante, processual vai acontecendo. Você vai ver que a luz vai chegando, vai brilhando o dia, até ser dia perfeito, quer dizer, meio-dia, onde o sol está a pique, hora de maior iluminação. Isso precisa ser contínuo, irmãos, porque quando a pessoa ela não entende isso, ela fica estagnada.
Sabe o que é interessante? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7, versículo 17. Olha o que diz Mateus capítulo 7, versículo 17. Diz assim: assim toda o que? Árvore. Atenção nessa palavra árvore. Assim toda árvore produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Olha só esses dois versículos, algo muito simples. O que esse texto está falando? Novo nascimento. É impossível que uma pessoa que não recebeu uma natureza de Deus, é impossível que essa pessoa viva uma vida de obediência a Deus, porque a única coisa, única condição que permite nós andarmos em santidade, em obediência e temor ao Senhor, é primeiro ter uma natureza de Deus. A pessoa que não tem uma natureza de Deus, irmãos, ela pode ser a pessoa mais moral do mundo, a pessoa mais bem educada do mundo, ela não faz nada que agrada a Deus. A única condição que essa pessoa tem de agradar a Deus é primeiro receber algo bom de Deus, que é a sua própria natureza. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. A pessoa pode tentar, pode ser o cara mais esforçado do mundo, pode ser o cara mais aplicado do mundo, mais disciplinado, ter foco, né? Foco, disciplina, foco. A pessoa pode ter foco até falar chega. Se não tiver nova natureza, meu filho, foi o que Jesus falou para Nicodemos. Se você não nascer de novo, cara, você pode ser a melhor melhor pessoa do mundo aos olhos humanos. Sem nascer de novo, você está fora, está longe, muito longe. Agora, quando você nasce de novo, você passa a ter em Deus, começa a ter a condição de caminhar, de amadurecer, de crescer, para que esses frutos apareçam. Então, primeira coisa que nós precisamos entender acerca desse texto: a árvore má não produz fruto bom, nem a árvore boa produz fruto mau. Agora, irmãos, eu já tenho um tempo que eu tenho assim empolgado com o negócio de plantar. Em casa eu tenho uma hortinha, inclusive está parando nesse tempo da chuva, estou ali reativando ali, gosto de cultivar uma hortaliça, uma alface e tal, algumas verduras, e é uma coisa muito simples, interessante, você não precisa de aqui nenhuma planta. Eu plantei lá em casa 8 pés de milho, né, Hans? 8 pés de milho. Vou chamar os irmãos para fazer uma pamonhada depois, né? Vamos reunir toda a igreja, viu, pastor? Acabar esse negócio de quarentena, esses 8 pés de milho lá. Vocês estão rindo por quê? Jesus não multiplicou os 5 mais 2 peixes? Brincadeira. Só que as pamonhas vai sair desse tamanho aqui, ó. Plantei 8 pés de milho. Sabe o que é interessante, irmãos? O pé de milho, ele brota rápido, né? Uns 4, 5 dias já brotou lá, já está os bichinhos assim, ó. Mas é interessante que não tem milho ainda, não tem fruto lá ainda. A gente plantou também alguns meses atrás um pé de limão lá em casa também. Tem um, né? Fez a cova ali e tal do boa, plantou aquele pé de limão. Foi até uma muda, foi nem pela semente, foi uma muda. Não tem limão lá ainda. É uma árvore boa, é uma boa muda, vai dar limão, mas ainda não tem limão. Sabe o que significa, irmãos? Fruto, ele só começa a aparecer quando você começa a se tornar árvore. Aqui não está dizendo toda planta boa produz bom fruto, não, toda árvore. Árvore significa que já passou por um processo de crescimento, de desenvolvimento. Você não encontra fruto nos brotos, você não encontra fruto ali naquela plantinha que acabou de sair. Você encontra fruto depois de uma certa maturidade da planta. Não estou falando que tem que ficar árvore velha para produzir fruto, não, mas precisa haver um processo de crescimento. Quando você não entende, quando o cristão nascido de novo, recém-nascido, ele não entende que precisa dar passos para que haja esse desenvolvimento através da oração, as práticas espirituais, através da meditação na palavra, ele vai ficar ali estagnado, aquela plantinha ali mirrada, nunca vai dar fruto, ainda que às vezes até seja uma planta, ainda que às vezes até tenha a nova natureza. É o que acontece, irmãos, com muitos cristãos que já receberam, nasceram de novo, mas vivem uma vida carnal.
não sabem perdoar, não dão a outra face, cheio de tititi, de coisa, fala mal dos outros, mas são cristãos, nasceram de novo. São pessoas que não permitiram que o processo fosse dado continuidade, não aprenderam o princípio da oração, o princípio do a sós com Deus, ficaram parados no tempo, não se tornaram árvores, às vezes até já nasceram, mas estão ali. Pessoa cristão imaturo, há 20 anos na igreja, imaturo, magoado, com coisa, sabe? Nós precisamos, irmãos, permitir esse processo de amadurecimento, e às vezes ele vai ser dolorido. Esse dia que eu ouvi esse negócio, essa ligação desse cara, foi dolorido na hora ali, mas depois, Senhor, obrigado, porque, né, são esses momentos que vão às vezes nos dando uma quebrantada. A gente às vezes quer, né, só que os outros tratam a gente bem, quando a gente é tratado mal, você fica... Mas esse processo, irmãos, precisa acontecer. Toda árvore boa produz bom fruto, toda árvore boa produz bom fruto, toda árvore má produz mau fruto. Nós que nascemos de novo, tudo que Deus pôde fazer a nosso respeito, eu estou caminhando para o final, tudo que Deus fez a nosso respeito, irmãos, a graça, quando você ouve falar graça, fala da iniciativa de Deus, algo que você não podia fazer, fala da iniciativa de Deus a nosso favor. Então graça fala de quê? De todo o empenho e trabalho de Deus ao enviar seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, para cumprir a lei no nosso lugar, para ser um modelo, para receber a punição dos nossos pecados, e através do seu sangue nós fôssemos novamente reconciliados com Ele, tivéssemos o perdão dos nossos pecados, e novamente termos paz com Deus. Temos estudado isso durante a escola dominical, na carta aos Romanos. Graça fala de tudo aquilo que Deus fez a nosso favor, que nós não poderíamos fazer. Agora, relacionamento com Deus, irmãos, não é mais iniciativa de Deus. Deus não está falando, olha, eu vou lá, né? Não, chegai-vos a Deus, vem em primeiro lugar, e Ele se chegará a vós outros. Se você não decidir ter uma vida de oração, não é Deus que vai te obrigar a fazer isso. Tudo que Deus podia fazer a nosso respeito, irmãos, Ele já fez, já está consumado. Não estou esperando Deus fazer na minha vida. Se você está esperando, orando e se exercitando na palavra, amém, a sua espera está correta. Agora, se você está esperando, né, colocando a sua alma diante de tudo quanto é coisa e não diante do Senhor, a sua espera não está sendo espera, está sendo atraso e regressão. Se você está esperando ali, estou adorando o Senhor, estou buscando o Senhor. Colossenses capítulo 3 versículo 1 diz o quê? Se fostes ressuscitados com Cristo, está falando do que Deus fez em Cristo Jesus por nós. Nós somos mortos em Cristo e ressuscitados em Cristo. O batismo simboliza isso. Agora, se isso já aconteceu, o que Paulo está falando, o que nós temos que fazer? Qual tem que ser a nossa atitude? Buscai as coisas lá do alto. Isso não é uma oração, é uma orientação. Buscai as coisas lá do alto. É Deus falando para nós, ali através do apóstolo Paulo. Buscai, agora que vocês já morreram, ressuscitou, aceitou Jesus, está crente, amém, glória a Deus. Agora, buscai as coisas lá do alto, não as que são daqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo. Fazei morrer agora a vossa natureza terrena. Sabe o que é interessante, irmãos? Quando Deus deu uma palavra para o povo de Israel, queria introduzi-los na terra prometida, era a terra dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, dos gergazeus, lá, tudo quanto é eus. O que era a orientação? Olha, o meu papel, Deus falando, é introduzir vocês. Josué é um tipo de Cristo na Bíblia, é uma figura de Cristo. Ele foi o homem responsável para introduzir o povo na terra prometida e fazer com que eles herdassem a terra. Agora, era papel do povo possuir a terra. Era papel do povo, olha, a orientação muito clara, vocês chegando lá, vocês vão derrotar e vão eliminar e vão expulsar todo mundo, porque aquela terra eu dei para vocês. Então, eles não vão compartilhar a terra com vocês, é só de vocês. Vocês têm que ir e dominar, né? Só que o que o povo de Israel começou a fazer? Um grupo lá dava uma resistida, eles permitiam ficar. Não, então vocês ficam aqui com a gente aqui, vão convivendo. Outro grupo resistia, aí sujeitava eles a trabalhos forçados. Foram ficando grupos dos inimigos de Deus. Sabe o que isso significa para nós, irmãos?
O que aconteceu no futuro do povo de Israel? Chegou um momento em que aqueles grupos que eles foram permitindo ficar, indo contrário à orientação de Deus, que era para expulsar, ao contrário, eles foram permitindo ficar, eles começaram a ser pedra de tropeço, eles começaram a ser influência para eles com seus deuses, com seus cultos pagãos. E aí chegou a palavra do Senhor: o que vocês estão fazendo? Eu não mandei vocês expulsar todo mundo, agora eles estão sendo para vocês pedra de tropeço, eles estão sendo como motivo de queda para vocês. Agora, o que isso significa para nós? Deus já nos introduziu na herança. Essa herança é a graça de Deus, é Cristo, é a salvação. Agora, é o seu papel e é o meu papel expulsar os inimigos. Quem são os inimigos, irmãos? É o meu patrão que é muito enjoado. Não, os inimigos são os seus desejos carnais. A responsabilidade de mortificar as paixões carnais é sua e minha. A palavra de Deus é muito clara, não fala nem de sentido figurado aqui, fala sentido literal. Fazei morrer. Não é o apóstolo, não está orando ali: Senhor, fazei morrer a minha natureza. Não, ele está falando para nós: façam morrer a vossa natureza terrena. Claro, irmãos, que isso não é na força do braço. O apóstolo Paulo diz em Romanos: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. É por isso que nós precisamos, através das chaves espirituais, da oração em outras línguas, adoração. Esse é o meio pelo qual, pelo Espírito, os feitos do corpo, as paixões da carne, elas vão sendo mortificadas, e o processo de crescimento e amadurecendo vai acontecendo. A mudança que vai alcançando você agora, você tem propriedade, autoridade, convicção para determinar a mudança também fora de você. Lembra daquele versículo para encerrar? Deus é poderoso infinitamente para fazer infinitamente mais. Quantos lembram desse versículo? Tem até a música do Cirilo que fala isso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Só que precisamos completar o versículo. Deus é poderoso para fazer, sim, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, sim, segundo, conforme, consoante, mediante, o que? O seu poder que opera em nós. Deus não vai fazer nada fora de você sem que primeiro seja feito em você. A gente quer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, mas primeiro tem que alcançar você, e isso tem que ser contínuo em você. Nós queremos justiça, né, irmãos? Mas quantos atos de justiça nós fazemos que precisam ser corrigidos? Uma vez eu vi, para encerrar, vi um pastor José Milton, falecido, pai do pastor Jonas da MCM. A gente quer justiça, Palácio do Planalto, a corrupção do Brasil, mas a gente pega as coisas emprestadas dos outros e não devolve. Isso é corrupção também. Mas a gente foca, a gente quer mudança. Mas, irmãos, nossa ação tem que ser: Senhor, muda aqui primeiro, Senhor. Muda aqui, Senhor. Muda o meu coração, Senhor. Quando isso acontecer, irmãos, vai ser algo natural, vai ser um fluir. O rio do seu interior fluirão. Aí a Bíblia tem outro versículo que diz: por onde esse rio passa, o que acontece? Tudo vai transformar. Por onde esse rio passa, tudo vai transformar. Significa que ele começou em você, ele começou fluindo aqui, transformou você e começa a alcançar a sua família, o seu trabalho, as situações exteriores. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Pai, nossa oração é que de fato, Senhor, haja em nós sempre uma abertura, Senhor. Haja em nós sempre oportunidades que nós damos a Ti para que seja causado as mudanças reais, que só o Senhor pode operar, que são mudanças permanentes. Senhor, que a nossa mentalidade, que o nosso coração seja mudado, Senhor. Primeiro nós pedimos a Deus que o Senhor nos perdoe, porque como nós temos facilidade de desejar, de exigir, às vezes, de que haja mudança fora de nós. Muitas vezes essa mudança não aconteceu ainda em nós. Senhor, que, ó Deus, possamos entender como que funciona o fluxo do Teu agir. Primeiro transformando o nosso coração,
para que haja de fato, Senhor, uma justificação e uma prática de justiça. Não somente sermos alcançados e recebemos benefício do Senhor, mas também, ó Deus, de graça recebemos, de graça nós damos. Que, ó Deus, que não haja interrupção nesse processo, a mudança em nós, transformação contínua em nós. Senhor, queremos cada vez sermos transformados na imagem do Teu Filho, sermos cada vez mais simples como o Senhor Jesus, mais humildes como o Senhor Jesus, para que, ó Deus, haja autoridade em nós, na vida dos nossos colegas de trabalho, para que no nosso falar tenha autoridade, como havia em Ti, Senhor Jesus. Tua palavra diz que as pessoas viam que o Senhor tinha autoridade, não como os fariseus, os escribas, mas falava como quem tinha autoridade. Por quê? Porque o Senhor não só simplesmente falava, o Senhor era, o Senhor é. Senhor, nós também queremos nos tornar. Não queremos, Senhor, produzir coisas falando da boca para fora. Queremos primeiro nos tornar quem o Senhor é, para ter a autoridade do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, cada vez mais quebrantamento na nossa vida, arrependimento, Senhor. Muda-nos, ó Deus, muda-nos, Senhor. Queremos viver uma vida que agrade o Teu coração.